Olá, boa noite, seja bem-vindo ao nosso encontro de fé dessa noite. Tá tudo bem com você? Tudo jóia? Bom, se o dia não começou bem, ele pode terminar muito bem, não é verdade? Nessa noite eu quero mandar um abraço especial. Quero mandar um abraço especial para a 11ª Brigada de Infantaria Blindada, 2ª Companhia do 28º BIB. Turminha boa de 1993. Um grande abraço para todos vocês. Hoje eu vou estar orando por vocês. Beleza? Então vamos orar, vamos entregar o nosso culto para o Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te desejamos essa noite. Senhor, Tu és bom. Tu és aquele que nos socorre no momento em que nós necessitamos. E nessa noite, em nome de Jesus, eu te peço que o Teu Espírito Santo esteja ao lado, falando ao coração desse que acompanha agora essa transmissão. Porque Tu és digno, porque Tu és bom, porque o Teu amor nos alcançou e por isso que nós lhe rendemos culto essa noite. Tu és Senhor da nossa vida. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Vamos louvar. Bem-aventurado é o que está em Tua casa te louvar. Tua força vem lá do céu e o coração firme está em Deus. Bem-aventurado é o que está em Tua casa te louvar. Tua força vem lá do céu e o coração firme está em Deus. De força em força eu vou viver até a Sua face ver. Ouve o nosso clamor, ó Deus onipotente. Sara esta nação enquanto juntos te adoramos. Ouve o nosso clamor, ó Deus onipotente. Sara esta nação enquanto juntos te adoramos. Bem-aventurado é o que está em Tua casa te louvar. Tua força vem lá dos céus e o coração firme está em Deus. Bem-aventurado é o que está em Tua casa te louvar. Tua força vem lá dos céus e o coração firme está em Deus. De força em força eu vou viver até a Sua face ver. Ouve o nosso clamor, ó Deus onipotente. Sara esta nação enquanto juntos te adoramos. Ouve o nosso clamor, ó Deus onipotente. Sara esta nação enquanto juntos te adoramos. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Ouve o nosso clamor, ó Deus onipotente. Sara esta nação enquanto juntos te adoramos. Ouve o nosso clamor, ó Deus
nesta nação, enquanto juntos te adoramos. Senhor, nessa noite nós te adoramos e nós te desejamos, Senhor das nossas almas, aquele que é o único que pode transformar a vida de qualquer pessoa. Pai, nessa noite, no seu precioso e bendito nome, eu desejo orar por um grupo de pessoas que eu guardo de forma sincera no meu coração. A todos aqueles que há muitos anos, há 27 anos atrás, nós estávamos juntos em favor do nosso país, em favor da nossa pátria. Aqueles que passaram dias de chuva, de sol, de fome, de sede juntos. Se passaram 27 anos e a memória ficou guardada no nosso coração. Alguns aprove o Senhor que levasse, mas o Senhor ainda preserva no nosso meio um grupo. E aqueles meninos, aqueles jovens, eles se tornaram homens, adultos e responsáveis, homens de família. E eu desejo orar pela vida de cada um dos meus amigos que fazem parte da minha história. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos traz algumas alegrias em dias tão difíceis, dias que se apresenta a cada um de nós com dureza. Mas como tudo aquilo que o Senhor escreve é bom e é perfeito, aprove o Senhor de reunir novamente esses meninos, esses jovens. E esses meninos, esses jovens constituíram famílias e hoje eles tocam a sua vida. E que, Pai, essa noite eu desejo que o Senhor abençoe cada um deles, cada família. Que Teu Espírito Santo esteja ao lado de cada um deles, conduzindo e guardando a vida de todos eles. E eu sei também que no coração de todos eles existem sonhos, desejos, que se for da Sua vontade, Pai, que o Senhor os conceda a cada um deles. Guarda no coração de todos eles os momentos que nós passamos juntos e quando vem à tona no coração de cada um deles, que venham boas recordações. Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu me humilharei, Teu nome eu gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos Teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, olha pra mim, que eu preciso, pois eu preciso do Teu olhar.
Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, olha pra mim, que eu preciso, pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, olha pra mim, que eu preciso, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, teu nome eu gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, olha pra mim, que eu preciso, pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, olha pra mim, que eu preciso, pois eu preciso do teu olhar. De fato, Senhor, nós precisamos do seu olhar, porque o seu olhar, ele é um olhar diferenciado, é um olhar que quando ele nos fita, é impossível continuar da mesma forma. Louvado seja o Senhor, graças a Deus. Muito bem, muito boa noite mais uma vez para todos vocês que estão nos acompanhando, assistindo essa transmissão. Agora eu desejo compartilhar com você uma mensagem, faço aquela recomendação que sempre eu deixo. Presta atenção redobrada. Se o pessoalzinho estiver aí tirando sua atenção, peça por gentileza para poder fazer silêncio e se concentrar na mensagem. Muito bem. O tema dessa reflexão, como eu já havia postado lá no Facebook, leva o título de Jesus te enxerga. Jesus te enxerga. Se você está com a sua Bíblia, abra ela, por favor, em João, capítulo 9, verso de número 1. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, capítulo 9, verso de número 1. Vamos fazer essa leitura. São apenas 2 versículos e nós vamos refletir. Diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego?
Ele ou os pais dele? É o que relata o apóstolo João no capítulo 9, verso 1, 2. Você, por acaso, eu creio que sim, você já passou por uma situação mais ou menos desse tipo assim, ó. Por exemplo, você estava na rua, andando ali na calçada, indo para algum local, e de longe você percebe uma pessoa, mas ela está do outro lado da calçada. Ela está lá do outro lado. E aí você percebe, você fala, poxa, que legal, faz tempo que eu não a vejo. Faz tempo que eu não vejo aquela pessoa. E aí você começa a fazer um sinal com a mão, e a pessoa, ela passa por você, e ela simplesmente, ela finge, né? Fica assim com cara de paisagem, assim, olhando para os lados. Ela finge, ela simplesmente finge que ela não está te vendo. Simplesmente a pessoa te ignora e finge que não te vê. Ou talvez você está num lugar, né? E chega uma pessoa. Bom, eu me lembro quando eu ainda era criança, né? Eu aprendi isso com os meus pais, que se eu chegasse em algum lugar, primeiro eu teria que pedir licença para entrar, e se tivesse pessoas já naquele lugar, eu então cumprimentaria todas aquelas pessoas. Não são as pessoas que estão lá que iam chegar até mim. Eu, por ter chegado depois, eu que teria que cumprimentar aquela pessoa. Tudo bem? Boa noite. Mas já aconteceu com você de você estar num lugar, tem ali várias pessoas, e a pessoa começa a cumprimentar um por um, e simplesmente ela não te cumprimenta. Ela passa, não te cumprimenta. Cumprimenta todas as pessoas, mas não cumprimenta você. Essa leitura que nós acabamos de fazer do apóstolo João, do capítulo 9, lá do verso 1 e 2, essa leitura que nós fizemos, ela fala de algo, e de algo muito bem parecido com essas situações que eu estou falando para você. Bem parecido. Muitas pessoas passavam do lado daquele jovem que estava ali. Do lado. Eu creio que alguns até podia de fato não enxergar aquele rapaz. Mas eu tenho certeza também que outros fingiam que não via aquele moço ali. O que é verdade mesmo é que poucas pessoas que passavam por ali, que realmente não notava ele ali. Mas a maioria das pessoas que passavam por ali, elas notavam que aquele jovem estava ali. Mas o interessante é que no caso dos discípulos de Jesus, é muito diferente. É bem diferente. Veja só, os discípulos de Jesus que estavam com ele ali, quando eles olharam aquele rapaz, eles notaram aquele rapaz. Mas os discípulos de Jesus, eles só conseguiam enxergar algumas questões. Algumas questões que tinham aprendido com os doutores da lei,
os fariseus, os mestres daquela época. Então, quando eles passaram por aquele rapaz, eles não enxergaram outra coisa a não ser uma questão teológica. Podemos assim dizer. Quando eles viram aquele rapaz, aquele cego, a única coisa que estava na cabeça deles era questões teológicas. Na leitura que nós acabamos de fazer, os discípulos perguntaram para Jesus. Você pode perceber lá em João capítulo 9, verso 2, diz assim: seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Esse homem ou os seus pais? Para que ele nascesse cego. Você pode ter certeza que os discípulos de Jesus, eles não olharam para aquele rapaz como um ser humano. Eles não olharam para ele com um olhar mais fino, mais apurado, para perceber a situação que ele estava passando, que era uma situação muito difícil. Eles não viram um ser humano. Infelizmente, o olhar dos discípulos de Jesus só enxergaram uma pauta. Porque quando você está numa rua, você está andando numa rua, e uma pessoa passa de um lado e a outra passa do outro, você acena: olha, eu estou aqui, oi, tudo bem? E ela finge que ela não te vê, ou a pessoa entra na sala e cumprimenta todas as pessoas e deixa de cumprimentar uma pessoa. Óbvio, por acaso pode acontecer, mas existem pessoas que fazem isso de caso pensado. Os discípulos de Jesus fizeram muito parecido com isso, porque eles só enxergavam uma pauta, só enxergava um assunto. Aquele rapaz que estava ali era um assunto. Essa pessoa que passa por nós ou entra na sala sem cumprimentar, você, para ela, é simplesmente pauta. É simplesmente assunto. Porque quando você passa por ela, ela não te cumprimenta, ela não faz questão de cumprimentar. Ela não quer saber qual é o seu estado. Os discípulos de Jesus não queriam saber qual era o estado daquele moço. Pouco importava. Mas logo depois de passar, aí ele virou assunto. Aí ele virou pauta. É como se que você estivesse na calçada e uma pessoa conhecida, ela está na outra. Você acena e ela finge que não vê. Simplesmente te ignora e finge que não te vê. Ou você está num lugar e chega uma pessoa, mas ela também não te cumprimenta. Ela cumprimenta todas as pessoas. Porque para ela, para essa pessoa que tem esse costume, esse hábito, ou que age dessa forma, você só é pauta. Porque você pode ter certeza, assim como os discípulos fizeram, quando se reuniram, ele virou assunto. Infelizmente, o ser humano tem esse horrível hábito. O ser humano tem esse horrível hábito. O ser humano teimosamente insiste em não enxergar. Os discípulos passaram e não enxergaram. A pauta deles era: ele pecou ou ele não pecou? Por que ele é cego? O pai dele ou a mãe dele? Pauta. Mas eles não queriam saber do problema dele. Eles não queriam saber de onde ele veio.
Eles não queriam saber nada dele. Então, existem algumas pessoas que insistem em não enxergar. Até para aqueles que um dia olhou para elas. No caso do rapaz que tinha deficiência visual, talvez ele não tivesse feito nada. Mas existe algumas pessoas que passam por nós e fazem questão de não olhar. E elas se tornam tão deficientes visuais quanto aquele rapaz, porque elas não conseguem enxergar o que as pessoas fizeram por ela. Jesus, é bem interessante, é muito interessante. Jesus notou o comportamento dos seus discípulos. Jesus, ele está vivo. E ele vive. E ele está olhando, nesse momento, para mim e para você, por todos nós. Mas Jesus, ele nota o comportamento dos seus discípulos. E com o seu comportamento, com o comportamento do Mestre, de Jesus, com o seu comportamento, Jesus amorosamente ensina a seus discípulos. No verso 3, nessa leitura que nós fizemos de João, no capítulo 9, no verso 3, João narra: Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele. Jesus responde a pergunta, a pauta dos seus discípulos, mas ele continua. Mas isso aconteceu para que nele se manifestasse as obras de Deus. É necessário que façamos, note muito bem. Jesus não disse, não é necessário que eu faça. No verso 4, Jesus diz, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Verso 5 continua, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. E o cego foi, lavou-se e voltou. É impressionante o nosso Senhor. E todos nós somos discípulos de Jesus. Jesus, no seu amor para cada um de nós, no seu amor para cada um com seus discípulos, responde os seus discípulos. Não deixa eles de ar. Mas Jesus sabia o que passava no coração de cada um deles. A pauta era teologia. Era isso. Eles não se preocupavam com aquele rapaz. Eles se preocupavam com o que talvez aconteceria com aquele rapaz. Quem pecou? O pai? A mãe? Ele próprio pecou? Jesus fala que não tinha sido nem ele e nem os seus pais. Jesus diz que era para a glória de Deus. Por isso que, ao contrário, Jesus viu um homem com grandes problemas. Jesus não só fingiu em vê-lo. Jesus viu um homem com grandes problemas, que era cego de nascença. Uma pessoa que nunca tinha tido o privilégio de ver um pôr do sol. Nunca. Nunca. Por isso, meu querido, minha querida, nas calçadas da vida, quando você está de um lado e a pessoa está do outro.
E você está indo em direção dela e você faz um sinal e ela... Tá sol hoje? Nas calçadas da vida. Nas salas da vida. Que a pessoa entra e ela não faz questão de te cumprimentar. Você pode ter certeza de uma coisa. Jesus atravessa a rua. Você pode ter certeza. Jesus atravessa a rua e Ele é o primeiro que te vê. Antes que os seus olhos alcancem Ele, os olhos dele alcançam você. E Ele vai ao seu encontro. Da mesma forma que os olhos dos discípulos passaram. Só pauta. Do mesmo jeito. Não tem problema. Se as pessoas fizerem isso com você, não tem problema. Mesmo que seja numa sala lotada. Mesmo que seja numa multidão. Jesus, Ele vai ao seu encontro. Como aquela mulher. Como aquela senhora. Que sofria de um problema de saúde. Lá no meio da multidão, Jesus disse: saiu o poder. Saiu o poder de mim. Assim como esse louvor que nós acabamos de entoar. Esse louvor que nós acabamos de entoar. Que lá na figueira, os olhos de Jesus te alcançam. E Jesus vai ao seu encontro. Ele não passa despercebido. Não passa despercebido. Jesus o viu. Jesus olhou para ele. E Jesus também está olhando para você. Sabe por quê? Porque para Jesus nós não somos invisíveis. Para algumas pessoas a gente pode trupicar nelas que elas não vão nos ver. Não vai nem nos notar. Não tem problema. Porque o que importa mesmo é que para Jesus nós não somos invisíveis. Para Jesus nós não somos apenas uma pauta, um assunto. Porque nós somos muito, 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 muito. Você e eu. E todos vocês que estão aí. E todos nós que estamos aqui. E para muita, muita, muita gente, para a glória de Deus, nós somos muito importante para Ele. E Ele não se esquece de nós. Não se esquece de nós. Eu vou pedir para o Gil fazer aí nesse fundo esse louvor que nós acabamos de entoar. E eu quero orar com você. Se você está passando por dias difíceis, parece que as pessoas não se preocupam muito com você, parece que os olhos das pessoas só passam por você e você é só uma pauta, é só um assunto que logo esquece. Eu quero orar com você porque o Senhor está olhando para você essa noite. Senhor Jesus, nós te damos graça, porque os teus olhos estão sobre nós. E ainda que algumas pessoas, no seu pequeno entendimento, passem por cada um de nós e finjam que nós não existimos, que fique guardado no nosso coração que nós temos um Deus, um Pai eterno. Nós temos um Senhor e um dono. E Ele está sempre
sempre, sempre, sempre vindo ao nosso encontro. Que os teus olhos sempre estão sobre nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Você é importante para Ele. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau. Eu me humilharei, teu nome eu gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, olha pra mim, que eu preciso, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, olha pra mim, que eu preciso, pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, olha pra mim, que eu preciso, pois eu preciso do teu olhar.